você tem que entender a importância da defesa em todas as fases do processo penal e antes mesmo, até mesmo no procedimento administrativo, que é na delegacia. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. Estou falando aqui tanto para os colegas advogados, que são da área criminal ou de outras áreas, como pessoas que têm o interesse de saber, e você deveria saber da importância que é a defesa criminal, tanto para alguém que realmente pisou na bola, para quem é inocente ainda mais. Então fica ligado aqui que eu vou estar falando da importância. Hoje eu vou dar um quadro geral aqui, tá? Porque tem momento importante que é na fase de delegacia, tem momento importante que é na fase que o processo começa, tem momento que é importante que é depois que você já tem uma decisão e no meio disso tudo você pode fazer outras questões. Então assim, o que eu quero dizer? O momento inicial da delegacia é importantíssimo, mas ele não vai resolver tudo. Até porque depois, em audiência, se realmente o processo seguir à frente, até porque tem crimes que, poxa, a gente sabe que ele vai seguir para frente. Tem diversos tipos de crime, tem crime de homicídio, que é matar alguém, tem crime de estelionato, tem crime de violência que envolve violência doméstica, que normalmente a lesão é muito mais forte, assim, lesão corporal, né? São os crimes aí que acabam que mais acontecem em violência doméstica. Você tem crimes aí que envolvam organização criminosa para cometer crimes aí de forma estruturada, que pode ser desde estelionato, que depois sempre esses crimes vão acabar em lavagem de dinheiro, até crimes mais simples, que eu vou dizer aí de crimes contra a honra, né? Que é quando alguém te xinga, que é quando alguém difama a sua honra. Então, você tem diversos tipos de crime e o momento da delegacia é muito importante. Mas o processo como um todo, ele é muito importante. Porque às vezes você tem, isso é importante vocês saberem, tem coisas que no juiz ali de primeiro grau, que é o juiz o primeiro que vai chegar, ele tem um relacionamento muito grande com o promotor e, consequentemente, até mesmo com os policiais, com o delegado ali, com a autoridade policial. Por quê? Porque tem que ser feito alguns requerimentos, vamos supor, interceptação telefônica, pedido de prisão e tudo mais. Então você tem uma comunicação ali muito forte, tipo tete a tete mesmo, tipo, eles se conhecem de fato. E o promotor também, eles se conhecem, ainda mais que um fica do lado do outro, assim, principalmente quando era presencial, mas eles, por mais que não seja presencial, eles ficam ali, vamos dizer, o promotor e o juiz ficam ali a tarde toda e às vezes vai ter 5 audiências. Então eles ficam a tarde toda ali. E nós, advogados, a gente está só em uma audiência que é do nosso cliente. Então é muito importante vocês terem essa visão que no primeiro grau o juiz conhece o delegado, conhece o promotor e eles acabam tendo uma confiança, tá? Então normalmente eles autorizam sem muito ver às vezes, até porque são coisas urgentes, então eles vão e deferem, eles dão uma lida, é claro, eles têm responsabilidade, mas muitas vezes pode ser que ele vai deferir isso, só que eu vou, vamos dizer assim, né, falar que não tem razão aquele pedido que foi autorizado. Então ele mesmo que deferiu que autorizou, como que ele vai falar que não? Embora a lei processual penal mudou para que fosse outro juiz, hoje ainda não acontece isso. Então a gente tem que subir, que a gente chama de recurso, né, para o Tribunal de Justiça, e às vezes o próprio Tribunal de Justiça, principalmente em alguns lugares aí do Brasil, eles são irredutíveis, não adianta. Você vai subir o caso para lá, para você subir para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então assim, mesmo estando no começo ali do processo, às vezes você vai subir o que a gente chama que é o habeas corpus, o HC. Então às vezes tem toda uma estratégia ali. É claro que se a gente for inteligente, às vezes a gente consegue fazer um simples requerimento, simples pedido para o juiz e falar com ele e resolver o problema. Mas tem casos que não, que a gente tem que fazer um habeas corpus no Tribunal de Justiça, depois a gente tem que fazer um habeas corpus para o STJ. Se esse habeas corpus for concedido, ótimo. Se ele não for, a gente tem que fazer um recurso ordinário, constitucional, que se chama. Então, a gente tem toda uma estratégia ali, ou seja, a gente está no começo do processo, mas às vezes a gente já está levando o caso lá para o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, ele está aqui no começo, mas a gente já está trazendo ele aqui para o Superior Tribunal de Justiça, e conforme vocês podem ver alguns casos de bastante
repercussão, às vezes chega até o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, vocês vejam que, por mais que a gente esteja numa fase inicial, dependendo da ilegalidade de algum ato que acontece ali, a gente já vai lá para cima. Então, é muito importante a gente saber que tem momentos importantes na delegacia, ali no inquérito policial, durante o processo, na instrução do processo, com audiências para saber o que é isso, o que é aquilo, as diligências que a gente vai pedir especificamente, o que a gente precisa ali, e tem todos os momentos processuais. E depois eu vou estar falando uma dica pelo menos de cada ato assim, mas hoje, quadro geral, entendo aqui, desde o começo inicial, no meio e no fim, que eu vou dizer assim, quando você sobe o Tribunal de Justiça, você também ali tem outras questões. Então, assim, por exemplo, às vezes acontece, pega muito caso sim, que a defesa ela é ruim. Na delegacia, ela é ruim. No processo comum, ou seja, ali em primeiro grau, onde você está fazendo as audiências, ouvindo testemunha, ouvindo talvez uma vítima, o acusado e tudo mais, e a pessoa tem um desempenho muito ruim ao ponto de, em alegações finais, que é o pedido final, ou seja, por isso que é alegações finais, antes de ter uma sentença, que é onde vai ver se condena ou absolve a pessoa faz ali os pedidos. E às vezes, até mesmo a alegação final, toda a condução dos depoimentos foi feita de uma forma que prejudicou a pessoa que está sendo ali acusada, tá? Então, às vezes, quando a gente recorre, é uma forma de consertar o erro, porque no processo penal, por mais que, por exemplo, se eu posso fazer um pedido que não foi feito ali um pedido de absolvição que seria melhor para o meu cliente, e não foi feito pelo advogado anterior, na apelação eu consigo consertar isso e também trazer matéria de fato e tudo mais, então eu posso reverter toda uma situação. Vocês entendem? Aí, quando chega ali na fase, mas depois que passa dessa fase, o processo andando normalmente, chega no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, eu já tenho que ter um cuidado muito grande, porque eu não posso subir questões, a gente fala subir porque são tribunais superiores, né? Eu não posso levar questões de fato, então eu tenho que ser muito minucioso para cuidar do fato até onde é necessário, que até em segundo grau ali eu ainda consigo trazer questões de fatos para mudar o que foi feito no início, ou até mesmo conseguir alguma nulidade, enfim. Quando chega no Superior Tribunal de Justiça, eu até consigo trazer algumas questões que são de direito, ou seja, não são fáticas, que envolvam provas e tudo mais, só que eu vou ter que conseguir de uma forma, vamos dizer assim, usar uma técnica muito especial que normalmente não é possível, porque às vezes o meu recurso ele nem vai ser admitido se eu só tratar sobre isso, ou então essa parte ela nem vai ser analisada, vai ser recusada e tudo mais. Então eu preciso ter um cuidado muito grande quando o processo sobe. E até mesmo para o processo subir, eu preciso pré-questionar algumas coisas, ou seja, eu preciso falar antes de uma matéria constitucional, uma matéria que infringiu a lei, antes mesmo de ir para o STJ e de ir para o STF. Ou seja, desde o começo eu tenho que armar o terreno para que, se for necessário, eu ir para o Tribunal de Justiça, dos tribunais superiores, de uma forma que vai ser admitido o meu recurso, ele vai ser julgado, e eu vou ter uma chance de ter um êxito nisso. Então, toda a fase do processo ela é pensada não somente na fase, mas na fase depois do processo. Então, um bom advogado ele vai olhar o processo de uma forma diferenciada, ele não vai pensar só no agora, ele vai pensar no depois. E, que nem eu falei, enquanto segue o processo, pode ser que tenha um habeas corpus. E até mesmo quando acaba um processo, às vezes, dependendo da questão, se for uma questão séria que envolva nulidade, alguma coisa errada, até mesmo quando o processo acaba, é possível reverter algumas questões. Então é muito importante ficar atento e é muito importante ter uma análise estratégica para ver cada passo, para ver cada coisa. Porque um processo criminal, uma acusação criminal, ela é muito séria, tá? Ela é muito séria em todos os sentidos, que nem eu falei. Desde uma coisa mais simples, que vai afetar a reputação da pessoa, até uma coisa mais grave, que pode até deixar a pessoa de fato presa, ou ela ter alguns direitos dela, vamos dizer assim, que ela deixe de ter, por exemplo, direitos políticos ou direitos de licitar, enfim, que dependendo do crime, ele não vai só envolver a área criminal, ele vai envolver outras áreas,
Então, assim, você tem que ter o cuidado de que, se a pessoa não estiver errada, a gente tem que, como é que eu posso fazer? Fazer o melhor trabalho que ela de fato não, que a gente comprove, ou no caso, se não conseguirem demonstrar, né, o certo seria isso, mas a gente tem que trabalhar ativamente. Se necessário, tiver como que a gente prove que ela não seja culpada, melhor ainda. Porque aí a gente não corre o risco de só ficar dependendo da insuficiência de provas, que também é uma forma de absolvição. Só que ela não é uma absolvição perfeita, ela ainda fica em dúvida. Então, normalmente, quando a pessoa está com algo de errado, ou que nem eu sempre falo, se a pessoa é inocente, é pior ainda. A gente tem que fazer o máximo para provar a inocência dessa pessoa, tá? Então é importante um trabalho ativo por parte do advogado. Então é isso, eu vou estar falando depois, vai ter já vídeos de delegacia, vão ter vídeos aí da parte de instrução processual, que é ali de ouvir testemunha e tudo, que eu vou dar algumas dicas, porque são interessantes. E assim como a fase policial é muito interessante, tem muita coisa legal, assim, por mais que você não tenha o interesse. Uma defesa criminal, mas é instigante você saber essas coisas, porque são coisas que parecem filme, só que às vezes você não sabe como é na vida real do direito brasileiro aqui, da realidade policial brasileira. Então eu vou estar falando sobre isso e também na parte dos tribunais superiores. Então eu vou tentar dar uma dica, até porque eu tenho advogados que assistem o meu vídeo, tanto da parte criminal, que estão iniciando, outros mais experientes, onde a gente troca uma ideia muito boa, e também advogados que são de outra área e que tem e eles gostam de saber, até porque eu faço muito parceria com outros advogados, que eles me demandam na parte criminal, assim como vice-versa, tem questões que eu acabo não lidando no meu escritório, e espero aí que vocês entendam tudo isso, que seja também um momento legal aqui. Então, se você gostou aí, curte o vídeo, tá? Compartilha esse vídeo. E é isso, e com o tempo aí a gente vai aumentando a qualidade aqui, deixando mais dinâmico, e vamos nessa. É isso aí, e você tem que entender a importância da defesa do advogado criminal na vida das pessoas.